Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um ponto de vista. Vacinação é o tema deste programa. Estamos recebendo a secretária de Saúde, Andréia Pinheiro, e a diretora de Vigilância de Saúde, Luciana Martins Rosman. Sejam bem-vindas à TV Câmara. Obrigada. Vacinação. Esse é o termo que está sendo mais usado ultimamente. Febre amarela. Isso traz à tona toda essa discussão sobre vacinação. Muitas pessoas imaginam que vacinação somente nesses momentos, mas não. A vacinação ela faz parte do dia a dia do brasileiro, do ser humano, desde que nasce até a vida, até a melhor idade com a vacina contra a gripe. Vamos falar sobre essas campanhas de vacinação, a diferença entre a campanha de vacinação e a vacinação cotidiana. O Ministério da Saúde ele tem um programa nacional de imunização que é reconhecido como um programa que contempla muitas vacinas, né? O Brasil conseguiu incorporar um número de vacinas à sua rotina muito grande, né? Então hoje a gente tem vacina contra a poliomielite, contra sarampo, coqueluche, o HPV, né, mesmo, a vacina da gripe. Então, todo o programa de imunização no Brasil, inclusive as coberturas vacinais que são alcançadas, ela é muito elogiada, é um programa de sucesso realmente. E aí ele tem dois momentos, né? Uma coisa que é a vacinação de rotina, então a gente tem um calendário estipulado pelo Ministério da Saúde, todas as vacinas elas têm uma idade certa para serem aplicadas, e a gente tem outros momentos que são as campanhas, né? Que elas podem ocorrer tanto por conta de alguma doença, algum risco que aquela população esteja correndo, então a gente vai recorrer a algumas campanhas de vacina, ou como um chamamento para quando a gente percebe que alguma cobertura de vacina ela está menor, quando a gente precisa intensificar alguma vacina. Um exemplo do que a gente faz quando a população pode ficar sob risco é com a vacina da gripe, né? Então, assim, como ela é uma doença sazonal, a gente já sabe mais ou menos o período em que a gente pode ter aumento de casos. A campanha de vacina ela ocorre do começo de maio, final de abril, começo de maio, do outono ali, do inverno, para que a gente evite os casos graves da doença. Então esse é o objetivo quando a gente faz uma campanha de influenza, então, né? Existe uma campanha, as campanhas têm os seus porquês, né? Isso. Ou seja, para um bloqueio, ou seja, para uma atualização, e existe a vacinação no dia a dia. Da rotina. A rotina, que é desde quando a criança nasce. Isso. Né? Essas vacinas, a gente teve vários surtos e várias doenças erradicadas. Isto por conta das campanhas de vacinação. Isso, a varíola foi a primeira, né? A gente não tem mais varíola, o Brasil, o mundo todo, mas o Programa Nacional de Imunização do Brasil começou com as campanhas de varíola, que foi uma doença erradicada. A gente tem conseguido também certificado com a poliomielite por conta das campanhas, o sarampo também está em vias de ser classificado como erradicado. Então, por conta... A imunização, né, quando a gente tem uma vacina, que é a forma de prevenção mais efetiva que existe, e se a gente puder levar esses programas, garantir esse acesso para a população, a gente consegue evitar diversas doenças, né? Mudou-se até o perfil epidemiológico da população, não só por conta da idade, mas porque a gente tem uma condição de evitar essas doenças que são imunopreveníveis, né? Então, hoje em dia, as pessoas morrem muito mais de doenças cardíacas, circulatórias, ou neoplasias, né, por câncer, do que por doenças infecciosas, como era antigamente. Nós temos um controle disso, que é a carteirinha de vacinação. Existe um prontuário de vacinação ou somente aquela carteirinha que é o controle? Então assim, a família fica com, né, o dono fica com a carteira, então a família, o paciente, eles ficam com a carteira como um comprovante, como um documento, aquele é um documento muito importante, de que ele tomou aquelas doses de vacina. Ao mesmo tempo, o serviço de saúde também tem um prontuário que a gente chama de espelho de vacina. Então, se você sabe a unidade que você tomou determinada vacina, se você for até lá, você tem um histórico seu das doses aplicadas. Vou aproveitar aqui a Luciana, existem algumas vacinas que as pessoas tomam uma vez na vida só ou não? Tem. Ou tem as vacinas, e tem vacinas que você tem um período de 10 a 15 anos, eu não sei ao certo. Quais as vacinas que as pessoas tomam uma vez só e não se preocupam mais em tomar uma segunda dose ou então em fazer o reforço da vacina? Então, a BCG é uma que a gente toma uma vez na vida, né? Raros os casos em que precisa ser reaplicada na criança pequena. A febre amarela, com a preconização nova aí do Ministério da Saúde, o Brasil era um país que ainda fazia 2 doses. A gente não faz mais, né? Apenas uma dose
por toda a vida para a febre amarela. As outras vacinas, a grande maioria delas precisa de reforço. Tétano. A cada 10 anos, o tétano é um exemplo, né? A dupla adulto, a pessoa precisa fazer o reforço. SCR, o adulto pode tomar só uma dose, mas a criancinha precisa tomar mais do que uma. Então depende da situação e da idade, mas a grande maioria é mais do que uma dose. É mais do que uma dose. Então tem esse período em que a imunidade acaba se perdendo e a pessoa tem que atualizar a vacina. Isso, é. Porque muitos adultos não têm ideia dessa atualização. Não tem ideia de que realmente a vacinação é algo que ele deve efetivar a vida toda. E acaba ficando achando que é só para criança. Mas essa é a importância de ter, Márcio, uma carteirinha, a carteira de vacinação sempre em mãos. Como a própria Luciana falou, é realmente um documento extremamente importante. Eu tenho meu documento, tenho minha primeira carteira de vacinação. Toda vez que eu sou imunizada é nela, quando ela fica cheia, né, vão passando para outras carteiras, mas essa é uma documentação muito importante. Até mesmo para um diagnóstico, quando você dá uma entrada num hospital hoje, se alguém perguntar, está vacinado, está imunizado contra a doença X ou outra qualquer? Sim, estou. Isso já ajuda muito na questão dos diagnósticos. Na investigação, né? Na investigação. A criança, o recém-nascido, ele nasce e já começa um calendário de vacinas para ele. Então isso é muito importante. Já sai do hospital imunizado e depois existe todo um calendário que os pais devem acompanhar, devem respeitar. E para que isso aconteça e seja efetivo, nós temos a busca ativa, que é o trabalho da atenção básica, né, da atenção à saúde que nós fazemos. E além disso, ainda tem um dia que é uma campanha de multivacinação só para quem perdeu alguma data no calendário, seja adulto, seja criança, como você mesmo falou, não são só as crianças ou os recém-nascidos que precisam estar imunizados. Aquela que deixa aquela marca no braço que a gente tem, carrega... A BCG. A BCG, que a marca pode até tentar assumir de tudo, mas não sempre fica. Ela tem que ficar, né? Tem que ficar. Essa é a única que não precisa de comprovante, porque a gente olha o braço direito e já sabe. Já demonstra que ela está ali. Outra que teve uma certa polêmica foi do HPV, se não me engano, que é uma inovação, e há poucos anos que ela começou a ser introduzida e teve umas ressalvas, umas reticências. Foi a primeira vacina que se fez campanha mais intensa assim para adolescente. Então acho que foi o primeiro momento em que o adolescente se viu com a necessidade de ser vacinado. A gente foi nas escolas, inclusive, fazer vacina. Então foi a primeira experiência. Eles não queriam tomar, né? Tinha autorização dos pais e tal. Então teve muita resistência por parte deles, preconceito, medo, eles tinham muito essa coisa. A gente teve até aquela situação em Bertioga, de algumas meninas que foram inclusive internadas, e que na verdade depois se viu que não tinha nenhuma relação com a doença, com a vacina. E agora ela está na rotina e agora já até diminuiu a faixa etária, né? A partir dos 9 anos as crianças já começam a tomar as primeiras doses contra o HPV. E aí hoje a gente não tem mais acho que vai para aquele primeiro momento. O impacto. O impacto da necessidade de fazer vacina. Essa do HPV são quantas vezes que são 2 doses agora. Isso. Então, ela faz 9 e 6 meses depois. 6 meses depois. Mas até os 14 anos, até completar 15 anos, pode fazer a primeira dose. Além do medo da agulha, que é natural, né? E essa foi a questão das meninas. Existe também a questão da reação. Muitas pessoas têm medo da reação, porque algumas vacinas, a maior parte delas, se não me engano, é o próprio vírus enfraquecido. É isso. Muitas pessoas têm medo dessa reação. Isso é algo comum? Muitas pessoas têm reação à vacina ou não? Ou são casos isolados? São casos, assim, reação grave à vacina são casos muito isolados. O que pode ser um pouquinho mais frequente, mas também não é muito comum, é ter reação no local, né? Então fica vermelho, fica endurecido, pode ter um pouco de febre. Isso acontece muito com os bebês, né? Quem está na puericultura ali do dia a dia sempre recomenda observar a criança após aquele dia da vacina. Às vezes ele fica meio choramingando, sente um pouquinho de dor. Então pode ter aquela dor muscular, pode ter um pouquinho de febre, pode sentir o local mais aquecido. Isso pode acontecer. E isso é autolimitado, né? Num dia, 2 dias, isso se resolve. No caso dessa questão do bebê, devido ao estresse do momento da vacina, endurecer não, o músculo... Não, e por conta da aplicação mesmo. Às vezes pode ter... Pode ter essa complicação. Pode. Assim como uma medicação, né? Que às vezes, dependendo da medicação,
a reação é um pouco mais dolorida ou pode ocasionar uma vermelhidão mesmo no local, como a Luciana falou. Por isso que é importante também prestar atenção nas indicações e contraindicações para quem pode ou não ser vacinado sempre. Qual o período, quem é indicado, quem não é. Em alguns casos, a vacina não é indicada para determinado grupo de pessoas, então, às vezes, a pessoa está muito ansiosa para imunizar e omitir alguma informação, também tem que ficar atento e ser o mais claro possível no momento, para que a gente não corra risco nenhum. Geralmente as gestantes requerem maior cuidado, as vacinas, muitas delas Sim. são... Em geral, as pessoas que têm imunidade um pouco... Baixa. Tem alguma deficiência imunitária, assim. Então, vão ser as crianças menores, os idosos, as gestantes, as pessoas que têm doença autoimune, as pessoas, os portadores de HIV. Essas pessoas, elas, em geral, a gente precisa ter um cuidado maior ali para ver a indicação da vacina. Tenha esse cuidado para a pessoa saber se ela tem ou não a condição de receber. Então, a responsabilidade daquilo que a secretária falou, Exato. Não emitir informações. Exatamente, Não se é deve, muito importante. que vacinação é coisa séria. Muito não sério. se deve omitir. Então, se você tem algum problema, deve ser relatado. Exatamente. Atualização da carteirinha. Minha carteirinha é um pouco mais antiga, mas como é que eu faço para essa atualização? Eu vou no posto de saúde, eu vou numa unidade básica, como é que eu faço essa Normalmente, atualização? quando você procura um posto de saúde com a sua carteira de vacinação, os profissionais da saúde, eles já identificam as suas necessidades e fazem a atualização. Ou marcam para que você faça por conta. Olha, hoje você está sendo imunizado com determinada vacina e pode só fazer a outra daqui tantos dias e assim por diante. Então, quando você entra num posto de vacinação, os profissionais, eles já têm esse cuidado. Se você levar a sua documentação, ele já vai fazer toda a sua atualização ou marcar as datas para que você as faça. No caso, se eu não tenho carteirinha, como é que é feita essa atualização? De que forma? Eles vão pela idade, imaginam aquilo que deve ser aplicado, É pela idade. pela Se não idade. tem como resgatar essa informação, eu já vi criança tendo que refazer todas as doses. Exato. Então, no caso, o aconselhável se refaz, o obrigatório é refazer todas as doses. É algum problema para se tomar uma vacina que já se tomou antes? Não. Não é um indicado, mas nesses casos que a gente não tem comprovação, é melhor fazer. Pelo risco? Pelo risco é melhor Pelo risco fazer. da doença, é melhor fazer. Horário de atendimento do posto, André. Vamos falar aqui do horário de atendimento do posto de saúde, para as pessoas terem uma ideia de quando elas podem buscar a sua vacinação no dia a dia, na vacinação que é feita normalmente. No dia a dia, elas podem buscar no horário de funcionamento do posto. Aí depende se a gente vai ter campanha ou não. Hoje nós vamos ter uma descentralização, acho que a Luciana pode até falar um pouquinho também sobre isso. Antes nós tínhamos uma imunização que ocorria na maior parte dentro dos centros de imunização. Hoje há uma ideia de descentralizar a vacinação para que ela ocorra nas salas de vacina das nossas unidades básicas. A ideia principal, na verdade, dessa questão é garantir acesso para a população, né? Então, Claro, quanto mais próximo da sua casa e quanto... Assim, a unidade de saúde, ela tem que resolver a situação daquele paciente, né? Então, se eu estou indo para uma consulta, levando meu filhinho de 6 meses para o pediatra e preciso também fazer uma inalação no menor e passo pelo ginecologista e eu preciso fazer vacinação, é naquele posto que eu vou fazer. Eu não preciso me deslocar para um outro local, né? Então, e até aproxima a comunidade ali da unidade de saúde, da sua unidade de saúde. Então, a nossa ideia é garantir que todas as unidades de saúde façam todas as vacinas. Hoje isso ainda não é feito. Hoje ela é feita na grande maioria das unidades, mas não exatamente todas as vacinas. Na totalidade ainda não. O que a gente ainda não colocou nas unidades, mas vai em breve. Vacina antirrábica. Então, quando a pessoa ela é um cachorro, é mordida por um cachorro, acontece algum acidente com um cachorro, gato, ela precisa fazer um esquema vacinal, né? Passa pelo médico, o médico indica o esquema vacinal, então esse esquema vacinal ele acaba fazendo nesse posto central, que é do lado do pronto-socorro infantil. Várias vacinas. Agora são 3. Agora são 3. Não é mais na barriga. Então ainda está acontecendo lá, mas também a gente vai descentralizar para algumas unidades, né? Não precisa ficar em todas as unidades, mas garantir esse acesso mais próximo das pessoas. Quer dizer que agora são 3 e não é mais na barriga. Não é mais na barriga. Uma boa notícia. Nós estamos batendo um papo aqui com a secretária de saúde e com a diretora de vigilância de saúde,
Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje falamos sobre vacinação. Luciana Rosman, ela que é secretária de Vigilância de Saúde, também a secretária de Saúde, perdão. Eu vou me encostar. Luciana Rosman, ela que é diretora das... Vamos lá. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre vacinação. Andréa Pinheiro, secretária de Saúde, Luciana Rosman, diretora de Vigilância de Saúde. Epidemias, erradicação, né? Palavras diferentes. Diferentes. Antagônicas. Nós tivemos a erradicação quase do sarampo, já não existe mais quase essa preocupação com o sarampo. Uma campanha que leva anos. Décadas. E assim, a gente fala de uma situação do Brasil, né? E aí, com esse movimento, como hoje em dia o deslocamento das pessoas pelo mundo ele é muito fácil e rápido, a gente tem que estar sempre atento, né? A gente pode não ter na nossa comunidade casos, mas uma pessoa de fora pode vir. Tá contaminado. E aí, alguém que não esteja vacinado pode se contaminar e aí começar uma transmissão de casos de uma doença que a gente já não tinha há muito tempo. Então, manter as coberturas vacinais que a gente fala, né? Então, quer dizer, se a gente tem 1.000 crianças para vacinar, se a gente conseguir vacinar todas essas 1.000, se a gente tiver uma cobertura vacinal excelente, o risco da gente ter a introdução de alguma outra doença que já não tem mais é muito pequeno. A polio. Quase não existe. Poliomielite, sim, essa está erradicada. Embora ela também aconteça em alguns países na África, acontece algumas... Mas é uma vacinação que foi feita uma campanha excelente. Anos e anos. Anos e anos. A gotinha, né? O Zé Gotinha. Era uma coisa que as crianças mesmo muitas vezes pediam, né? E é uma vacinação de rebanho, né? Que a gente chama. Então, assim, naquele dia, quando a gente aplica a vacina, as gotinhas na boca das crianças, elas eliminam no ambiente, no dia seguinte, o vírus também. Então, mesmo aquelas crianças que não sejam vacinadas, pelo contato fecal-oral que é comum entre as crianças, você acaba imunizando as outras também. Por isso que a gente chama de campanha de rebanho. Então, por isso que era o mais importante que ela aconteça no mesmo dia. Então, no mesmo dia a gente consiga vacinar um número grande de crianças. Por isso que era um sábado, né? Naquele sábado que faz o... Erradicação. Ultimamente, o brasileiro vem se acostumando com alguns nomes estranhos. H1N1, influenza, chikungunya. E agora a febre amarela que vem tomando conta dos noticiários. Né? O Brasil sempre teve as vacinas de febre amarela. Eu mesmo fui vacinado o ano passado, pretendi ir para um local, né? Estava com a previsão de viagem, então 10 dias antes tomei a vacina. Algumas pessoas que vão para o exterior necessitam de uma confirmação, até muito mais burocrático isso, né? Quanto uma certidão de que foi vacinado, internacional da vacinação. Existe uma carteira de vacinação internacional que alguns países exigem para que você consiga entrar no país, a turismo, a trabalho, exatamente com o objetivo, se a doença já está erradicada no local, o objetivo é que se corra o risco de receber alguém com a doença. Então, e mais que isso, assim, a febre amarela ela faz parte de um acordo internacional. Então, tanto o país que tem risco, por exemplo, a gente tem condições a gente tem mosquito, a gente tem pessoas suscetíveis, então a gente pode ter uma epidemia, né? Então, tanto nesse sentido de receber pessoas como mandar pessoas infectadas. Então, tem um acordo internacional aí de maior África e América do Sul. São os lugares que tem a febre amarela. E essa preocupação, as fronteiras, né? A principal entrada são as fronteiras. Se houver uma fiscalização mais intensa, o risco bem menor. Nós temos enfrentado aí algumas doenças que surpreenderam. Chikungunya, uma delas. E agora esse surto de febre amarela, pode chamar de surto? Pode chamar de surto. Febre amarela. Isso originou em Minas Gerais? Na verdade, assim, a região amazônica do país sempre era considerada endêmica, né? O que quer dizer isso? Todos os anos tem um número esperado de casos. E aí, ao longo dos anos, é sempre feito o monitoramento, essa questão do macaco, ele funciona como
um sensor, assim, né, de como que a coisa está funcionando. Então, assim, o monitoramento e a observação do comportamento dos macacos, a mortalidade dos macacos, ela é um sinalizador aí de como que a coisa tem que acontecer. Então, o que se observou foi que essa região endêmica, na verdade, a ocorrência de casos entre os macacos no meio silvestre, ela foi descendo no sentido leste e no sentido mais para o centro do país. Ela foi seguindo esse caminho. E desde aí, em 2008, mais ou menos, o Ministério da Saúde resolveu rever todas essas questões de indicação de vacina, qual o local que se devia indicar a vacina da febre amarela ou não, ampliou isso, então a gente teve um número de local maior, acho que até quem foi viajar e tal, precisava, para determinado lugar, precisava de vacina. E depois de 2014, Minas realmente começou a ter um maior número de casos e de doença da febre amarela silvestre, né? Bom, nós temos a silvestre e a urbana. Isso. Para esclarecer essa questão, porque estou contando muita coisa já. A silvestre e a urbana, qual é a diferença? Quando origina? A silvestre é aquela que o macaco acaba sofrendo com o vírus. E a gente também. A gente entra de intruso aí nesse ciclo. Então a invasão do homem no meio ambiente. E aí o que acontece? O mosquito pica o macaco e pica o homem. Então assim, na mata nativa, né, não estou falando de qualquer terreno baldio, então na mata nativa, a gente tem um ciclo da doença que a maior parte dos casos é pelo mosquito aemagogo, é uma espécie aí de mosquito, que pica alguns macacos. Né? Então, o ciclo acontece entre esse mosquito infectado e o macaco suscetível. Então o macaco infectado, ele pica o macaco infectado, vai picar outro macaco, infecta outro macaco também. Muito parecido com o que a gente vê na dengue aqui entre nós. Então, acontece com esse mosquito e o macaco na região de floresta, de mata selvagem. Quando o homem entra nesse ambiente, ele entra como, não é a presa, sei lá, não é a coisa preferível ali pro mosquito, mas ele acaba sendo picado como um primata que está ali, né, e é um primata humano, ele acaba sendo picado e ele é infectado. Então, nesse ciclo a gente chama de febre amarela silvestre. Então, qualquer um de nós que não esteja vacinado e se for numa área e que está acontecendo caso entre macacos, pode se infectar, né? E isso acontece. Aí essa pessoa foi infectada e vem para a cidade. Então, antes dela adoecer, ela volta para casa dela, circula e tal. No nosso meio aqui, na Baixada Santista, a gente tem, em grande quantidade, o vetor principal da febre amarela urbana, que é o Aedes. Então, aquele mesmo mosquito que transmite o vírus da dengue, transmite chikungunya, zika, ele transmite também a febre amarela. Um mosquitinho polivalente. Ele é flex. Ele é flex, ele consegue transmitir tudo isso. Ele acaba picando a pessoa contaminada e ela acaba, desta forma, então, ela se torna urbana. Ela se torna urbana. Essa é a única chance da febre amarela ser urbana. Dessa maneira, a gente não tem casos no Brasil desde 1942. Dessa forma urbana, tá? Então, os casos que ocorrem, eles ocorrem sempre da forma silvestre, quando o homem vai até a mata e se infecta lá. Então, lá não é o Aedes que vai... Não é o Aedes, é outro mosquito. Esse outro mosquito que acaba a presa é sempre o macaco. Isso. E a mais acontece para o homem estar naquela circunstância. Acidentalmente, o homem entra nesse ciclo. Não há uma diferença entre a febre amarela silvestre e a urbana. Só a forma de transmissão. É só a forma de transmissão, é o vetor, né? É só o vetor que a gente chama que é o mosquito. Porque os sintomas são os mesmos. E qual é o sintoma da febre amarela? O que as pessoas... Um dos maiores problemas também é esse, porque são sintomas inespecíficos, né? De muitas outras doenças. Então, náusea, dor de cabeça, vômito, febre... Algumas hemorragias. Ela pode ter o olho mais amarelado, porque como ela tem muita relação com o fígado, ela acaba... Então, ela é uma doença icterohemorrágica, que a gente chama. Então, ela pode dar uma icterícia, que ela deixa a pessoa amarela, e aí os olhos ficam amarelos também, e ela pode apresentar hemorragia,
como a gente vê nos Mas a casos de hemorragia dengue. já num grau mais avançado? Pode ter até um sinal de alerta, pode ter pequenos sangramentos, mas também é num caso mais avançado, pode ter hemorragia importante. Então a Por dificuldade isso que a ela... informação Sim. de quando a pessoa, se ela chegar com algum desses sintomas no hospital ou no PS, ela informar, minha pergunta, você está vacinado contra a febre amarela? Sim, estou. Estou, ano tal, fiz uma dose, fiz duas, enfim. Por isso a importância da carteirinha de vacinação e do conhecimento das doses que a pessoa já tomou durante a vida. Quem é vacinado não corre risco algum de ser contaminado. A efetividade da doença, da vacina é de 95%, então ela é bem alta. Tá, então, geralmente, as mais antigas, 10 anos. Quem se vacinou com febre amarela em 2008, 2009... Então, a vacina era a mesma que a gente faz até agora, né, antes da campanha. É a mesma vacina com a mesma dosagem, só que a recomendação do Ministério era um pouco diferente. Então, ele acatou o que a Organização Mundial de Saúde falava e desde 2014, mais ou menos, a gente faz apenas uma dose no país. Então, quem já tomou alguma vez na vida, mesmo que tenha sido em 1985, está vacinado. Tá imunizado. Para chegar nessa conclusão, é bom a gente falar que foram vários estudos, pesquisas de grupos, pessoas que foram imunizadas uma única vez na vida, tempo de proteção, tempo de imunização. Então, para se chegar nessa indicação de que uma vez, no caso da febre amarela especificamente até, é bom falar, se você foi imunizado uma única vez, você já está imunizado para a vida inteira. Nós temos também essa questão da preocupação que toma a população quando começa a noticiar os casos. Isso é uma preocupação geral. Então, é lógico, qualquer febre, qualquer mal-estar, as pessoas que não são vacinadas acabam tendo a preocupação de ser febre amarela. Por isso que a gente fala que essas doenças, elas são... para fazer o diagnóstico, a gente precisa de um quadro clínico e um quadro epidemiológico. E aí vem os exames de laboratório para confirmar a investigação. Então, sempre que a gente tem os sintomas que são parecidos entre as doenças, então se você me perguntar aqui quais são os sintomas para dengue ou só quais são para chikungunya, vão ser bem semelhantes, assim. Mas aí o que a gente precisa é conhecer a história epidemiológica, quer dizer, por onde você veio, de onde você saiu daqui, você só ficou aqui, você viajou para algum lugar. Essa conversa com o paciente, ela é importante para ajudar a fazer o diagnóstico. Essa é a anamnese, para ter uma ideia de que realmente ele foi suscetível a uma picada. Não dá para a gente suspeitar de febre amarela em qualquer um que chegar com dor de cabeça e vômito no hospital. A gente tem a dengue hemorrágica, chikungunya, tem uma vasta situação de possibilidades. Com sintomas muito semelhantes. São bem semelhantes. Levamos, como a própria Luciana falou, nós levamos em conta, desde 1942 não temos casos, o nosso município também não tem casos, não tem suspeitas. E a questão de fazer a anamnese do médico mesmo, fazer as perguntas e a pessoa falar se ela passou ou não por um local em que ela teve exposição a determinada doença. A importância também de não se suprimir informações. Sempre. Falar realmente, olha, eu estive, olha, eu participei, olha, eu fui em tal lugar, eu fui pescar, eu fui isso. Tem que ser claro, né? Porque é uma dificuldade que se tem no diagnóstico. Exame de sangue? Exame de sangue. Para fazer o diagnóstico da febre amarela, exame de sangue. Em quanto tempo para se ter o resultado do exame de sangue? Então, quem faz esses exames aqui para a Baixada Santista é um laboratório que é referência do Estado de São Paulo, que se chama Instituto Adolfo Lutz, e ele é aqui em Santos. Então, a gente não teve muita experiência ainda, porque a gente não teve nenhum suspeito de febre amarela. Mas, em geral, em uma semana, mais ou menos, a gente consegue ter esse resultado. Essa informação do resultado da febre amarela, obviamente que ela é muito importante para o paciente, ela é mais importante ainda para a gente, porque ela ajuda no monitoramento, quer dizer, a gente consegue entender a nossa situação, o risco, né, da nossa situação, mas para o tratamento, no momento que o paciente está ali, a gente faz um manejo clínico, ele não é muito alterado em detrimento o exame, uma semana para se diagnosticar, houve um tratamento médico. O tratamento continua acontecendo. Essa possibilidade. Olha, porque a gente trata são esses sintomas, né, que o paciente vai sentindo. Não é um tratamento, o que trata são os sintomas. Por isso que é muito mais importante para a vigilância saber. A pessoa permanece com o vírus, permanece com isso, convive com a doença ou não? Não.
Ela se resolve. Ela se resolve, elimina, pronto. Monta, novinho em folha. Nós tivemos no caso da dengue, essa questão de diagnóstico, né, dos exames, um prazo muito longo. As pessoas reclamavam dessa questão do prazo. Poxa, veio o resultado, já tinha me recuperado. Não tem problema. Tive dengue, já nem sabia. Então, mesmo independe disso. Como é que funciona na dengue, né, especificamente? Na hora que o paciente ele chega no médico, existe uma coisa que é a notificação obrigatória. Então, tem algumas doenças que o médico precisa fazer uma notificação para a vigilância. Então, a gente recebe essa informação. Na hora que fala assim, tem um suspeito de dengue ali no bairro da Vila Nova. Então, a nossa equipe de controle da dengue vai até o local, faz um bloqueio ali na suspeita, enquanto isso o paciente está sendo tratado pelo médico, né? Faz na suspeita, faz esse bloqueio. Quando o resultado vem, a gente consegue saber onde que a gente está tendo casos de dengue e tudo mais. Mas enquanto isso, o paciente está sendo tratado, independente do resultado. A informação ganha a guerra, né? Então essa guerra contra qualquer, mesmo que seja contra o mosquito, a informação ganha a guerra. Nós vamos a um rápido intervalo. Estamos falando sobre vacinação. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Ponto de Vista, recebendo a secretária de Saúde, Andréia Pinheiro, e a diretora de Vigilância de Saúde, Luciana Rosman. Nós estamos falando sobre febre amarela, né? Esta é a questão do momento. 54 cidades no estado vão receber esta campanha. A campanha ela tinha uma data específica para começar, foi antecipada e foi antecipada novamente. É uma preocupação ou é uma ampliação do prazo da campanha? Na verdade, é uma ampliação mesmo do prazo, né? Você imaginar dentro do estado de São Paulo, o contingente de pessoas, mesmo com essas 54 cidades, que a Grande São Paulo está aí entre elas, é um número de pessoas muito grande. Né? A Grande São Paulo consta dentro das 54. Também vai ser vacinada. São 460 e poucos municípios, mas a Grande São Paulo, sem dúvida, tem um peso muito grande do número de habitantes. O que é muito importante destacar também que todas as cidades da Baixada Santista, elas fazem parte dessa campanha. Então, em todos os municípios aqui da nossa região, haverá campanha de vacinação contra a febre amarela. Tem início no dia 25, termina no dia 17 de fevereiro e nós temos 2 dias que nós chamamos de dia D, são 2 sábados, um no dia 13, outro no dia 17, para que também as pessoas que não conseguem ir de segunda a sexta numa unidade de saúde, elas possam ser imunizadas também. Essa preocupação com as 9 cidades da Baixada, devido à localização, Mata Atlântica, devido ao fluxo de turistas, esses fatores? Tudo isso mesmo. Na verdade, o que se leva em consideração é o contingente populacional, né? Então, no verão também a gente tem um maior número de pessoas. A proximidade aqui também com uma região da Mata Atlântica. E essa questão do Aedes, né? Que aqui a gente tem o Aedes aegypti, aquele mosquitinho que transmite a dengue. Ele está no nosso dia a dia, então tem muitos fatores aí que podem fazer com que a doença da febre amarela urbana ela se instale aqui. Se uma pessoa infectada de outra cidade para cá e acaba sendo picada pelo Aedes, já pode acabar de ano novo, recebe muito turista. Então, é uma forma preventiva já a questão da campanha de vacinação. Eu acho que isso que a Andréa falou é bem importante. Assim, na verdade, essa campanha ela é preventiva. A gente não tem casos aqui nem de febre amarela silvestre, muito menos urbana. Então, é uma forma de se evitar que a gente tenha alguma coisa que a Secretaria de Estado resolveu. É um bloqueio, na verdade, bloqueio a gente chama quando já tem um caso e a gente quer evitar que tenha um bloqueio da transmissão, né? Na verdade, a gente quer evitar que exista algum risco de transmissão aqui na nossa região. É prevenção mesmo. No caso, os parques que foram fechados na capital, em alguns lugares, foram para evitar uma proximidade. Então. Isso, evitar que as pessoas entrassem nessa região de mata, né? Região de mata. E em Cubatão, essa campanha será em todas as unidades básicas de saúde? Serão 14 unidades básicas ao todo. São 14 unidades que ficarão das 8 da manhã às 16 horas, de segunda a sexta, fazendo vacinação na população. Então, assim, a Secretaria de Saúde, o município está preparado para vacinar, ele está preparado para receber a população.
Então, assim, nesses últimos dias nós tivemos uma grande correria a algumas unidades, as 2 unidades que estavam fazendo pontualmente febre amarela, que foi a unidade do Casqueiro e a unidade da Vila Nova. Em números, ano passado, mais ou menos, foram feitas 3.800 vacinas durante o ano inteiro, o que dá mais ou menos 280 doses por mês. Até ontem, o número foi quantas doses? 1.300 doses. Até o de hoje, na verdade. Até hoje, né? Exato. A ideia é se alcançar quase que 100%. O público-alvo é a população inteira. O público-alvo dessa vacinação é a população inteira. Em todas as 9 cidades. População inteira acima de 9 meses de idade, né? Dentro dos critérios, né? Dentro dos critérios estabelecidos para quem pode e para quem não pode ser vacinado. Qual é o maior desafio? Eu acho que o maior desafio é adquirir essa vacina, treinar essa equipe em tão pouco tempo, né, treinar essa equipe para que todos soubessem fazer a aplicação dessa vacina da febre amarela, compreendesse as restrições e quem são as pessoas que têm indicação, quem não tem, quem precisa passar pelo médico para poder receber a vacina. Eu acho que esse era o maior desafio nesse momento. Assim. Eu acho que a população ela vai aderir. A gente acha que não vai ter dificuldade porque a febre amarela tem chamado muita atenção, né? As pessoas têm procurado. Então eu acho que essa questão da adesão a gente não vai ter, mas a gente tem pouco tempo para fazer, a gente precisa vacinar 104 mil pessoas mais ou menos. É uma vacinação que não é tão simples ou é rápido. A vacina em si, receber a vacina em si. A aplicação o ato da aplicação. O ato da aplicação é assim, a vacina, então eu vou explicar mais ou menos como que ela vem. Ela vem 2 frasquinhos separados, ela é liofilizada, que a gente chama. Então vem um pozinho e vem um diluente. Então a enfermagem precisa preparar esses dois frasquinhos, misturar esses 2 frasquinhos para que a gente tenha uma vacina. E aí, controlar a temperatura, e a partir dali é que a gente começa a fazer a aplicação. E no caso, esse frasco, esses 2 frascos, 2 componentes, ele é uma única dose para uma única pessoa ou não? Ou várias pessoas? Várias pessoas vão ser imunizadas com um único frasco. Um único frasco. Então, a preparação desse frasco, quer dizer, há uma logística que dá uma certa celeridade à coisa. A ideia a ideia é formar as equipes, né, dentro das unidades para que não tenhamos grandes filas, para que consigamos ter um processo célere. Então é por isso que a gente fala também que temos um calendário que é até extenso, dá para as pessoas se organizarem nesse período para ir se vacinar dentro desses horários. As equipes estão passando por capacitação, dia 22 agora de janeiro, fizeram também uma capacitação com todos os envolvidos para tirar dúvidas, para falar quem pode, quem não pode. Então, para deixar a equipe preparada para receber o munícipe, para receber o paciente para a imunização. Paralelo a isso, existe também a campanha contra o Aedes aegypti, porque na verdade ele é o vetor, né? Ele é o grande mosquitinho que faz o trabalho... São campanhas que nós não paramos, né? São durante o ano inteiro, a questão de não deixar água acumulada, a questão das campanhas de conscientização das pessoas, porque isso é muito importante. O combate à dengue, chikungunya, enfim, ao mosquito, que é o transmissor, ele passa também por toda uma campanha educativa com as pessoas que isso não pode parar. Isso é ano a ano, as pessoas têm que continuar adotando as práticas nas suas residências que são preventivas para esse tipo de problema. Erradicar o mosquito é um sonho possível? Não. Não, dificilmente... No começo da transmissão da doença, o nome era até Programa de Erradicação do Aedes aegypti, isso em 97, 98, quando eu comecei até a trabalhar nos programas de dengue. Mas hoje se fala em combate. Combate ao Aedes. Erradicá-lo dificilmente. Erradicá-lo dificilmente. Clima tropical, ideal para que eles proliferem dificilmente. Mas a gente consegue controlar níveis mínimos, isso é o ideal, a gente consegue, é possível fazer isso, né? Nessa conscientização e que as pessoas... Parece aquela conversa só de verão, né? A gente não pode ter uma conversa só no verão sobre a dengue, tem que ser feita sempre, a pessoa não pode esquecer que aquele recipiente que fica no quintal, aquela coisa que não tem utilidade e que vai acumulando água, a gente precisa... de inverno mais rigoroso, ele acaba tendo um ambiente menos menos. Então o pessoal que lá do sul acaba sofrendo nem tanto.
Nem tanto. Porque o frio acaba dando um jeitinho também, ajudando, auxiliando nessa erradicação. Aedes aegypti, febre amarela. Sim, André? Eu gostaria que a Luciana desse uma explicação, porque é uma pergunta reiterada sobre a questão da dose fracionada, eu ia falar dela mesmo. que vai ser ministrada agora em relação à dose plena ou integral. Eu acho que a Luciana pode... O que era a dose plena e o que é a fracionada? Então, assim, uma coisa que as pessoas nunca ouviriam falar, né, se não fosse uma situação dessa. Então, assim, a febre amarela, quando a gente aplica a vacina da febre amarela, que é como uma injeção, né? Então, a gente tem uma dose para ser aplicada, que era 0,5 ml. Essa é a dose padrão. Então, se você... Quem provavelmente participou de uma campanha como eu, 99, 2009... Ou quem tomou porque foi viajar. Quem foi viajar, até porque isso está naquele selinho, na inscrição feita na carteira. Porque as pessoas perguntam, como eu sei se aquela dose que eu tomei foi a integral ou não? Porque se fosse fracionada, estaria na carteirinha de vacinação, estaria especificado lá naquela inscrição. Então, essa é a primeira coisa. Tomou uma dose, tem dúvida? Tá lá, tá escrito. Provavelmente foi a dose integral. Porque não era feito, né? É o primeiro momento que o Brasil está fazendo. Na verdade, a gente está... o Ministério da Saúde está se baseando numa experiência da República do Congo que conseguiu conter uma epidemia de febre amarela utilizando essa dose fracionada. Fracionar a dose significa reduzir a quantidade... A quantidade de líquido que é injetada na pessoa, mas a gente não diminui a quantidade, a gente não diminui a proteção. Acho que é mais fácil a gente explicar assim. Aquele frasquinho que dava para 10 pessoas... Os estudos mostraram que fracionando você consegue ter a mesma proteção, só que o que muda é o tempo de duração dessa imunidade. Então, se eu tinha um lote de vacinas para 1 milhão de pessoas, com o fracionamento, eu vou ter para 2 milhões de pessoas. Então, o Ministério da Saúde se viu no momento que ele precisava atender um grande número de pessoas e que tinha que fazer, não dá para produzir essa vacina em grande quantidade. Encontra no mercado, não nasce Ela precisa ser produzida e a gente não tinha tempo hábil para isso. Então, essa experiência do Congo foi importantíssima, deu tudo certo para que a gente pudesse... mostra que a dose fracionada é eficaz, não é isso? É isso. Ela tem uma duração de proteção por 8 anos, no entanto, ela é eficaz. Então, assim, isso é baseado em estudos muito sérios. Então, por exemplo, a criança menor de 2 anos, ela não vai receber a dose de 0,1, porque não existem estudos para essa faixa etária. Essa criança menor, ela vai receber a dose plena, que a gente chama. Então, ao mesmo tempo que vai acontecer essa campanha com a dose fracionada, a gente não vai parar de dar a dose plena. Cada caso, uma vacina. É um caso. Então, essa população que é imunodeprimida, mas que tem indicação médica, que tem algumas doenças específicas que fazem parte desse quadro, elas vão receber a dose plena. As pessoas que não têm nenhum problema de saúde, até 59 anos, não precisam ser avaliadas pelo médico, elas vão receber a dose 0,1. Então, no meu caso, eu tomei essa vacina o ano passado, eu tomei a dose plena. Tomou a dose plena e você não precisa voltar para o posto para tomar essa vacina. E eu já estou imunizado por resto da sua vida. E agora as pessoas que vão tomar essa fracionada, antes de 8 anos, elas podem vir a tomar a plena ou não? Não. O estudo mostra que até 8 anos ela vai estar imunizada, né, no prazo de 8 anos. Os próximos estudos, pode ser que eles demonstrem, não, olha, realmente é mais do que 8 anos, a gente conseguiu uma imunidade, a gente está avaliando esses pacientes e verificou que por 10 anos a pessoa está imune. Mas hoje a informação é por 8 anos. Haverá um monitoramento para saber se é necessária uma nova vacinação depois, um reforço, ou se na verdade acabou fazendo essa imunização. Muito importante o que a Luciana falou na questão das pesquisas que são feitas para que se chegue a esses resultados. Então, como eu já falei, grupos de pessoas são monitoradas durante muito tempo para chegar nessa indicação, para chegar a essa conclusão de que uma única dose para quem já tomou a integral de 0,5 ml, ela é para a vida inteira e que uma dose fracionada de 0,1, ela é tão eficaz, no entanto, é só o período que vai alterar. Ela é uma dose eficaz, ela protege a pessoa. Então, só para reafirmando, na verdade, nós não temos caso nem de febre amarela silvestre, nem tampouco urbano. O que está se fazendo é uma campanha de prevenção. Então, as pessoas não precisam ficar tão alardeadas e podem seguir aí no período de 25 a 17, né? De fevereiro. De fevereiro, para tomar a sua vacina. E, é lógico, passou esse período, a vacinação continua nos postos de saúde. Sim, continua para as pessoas que vão viajar, para as áreas de risco, ela vai continuar. Então, a gente vai seguir também as recomendações do Ministério da Saúde. A gente imagina que nesse período a gente vai alcançar
essa cobertura vacinal e a partir daí a gente vai seguir a rotina vacinal aí do calendário. Lembrando que não é só a febre amarela, não. Tem as outras vacinas que você tem o posto vai continuar trabalhando para... Vai continuar trabalhando e estejam presentes. Estamos chegando ao final do programa, quero agradecer a participação de vocês e deixar à vontade as últimas considerações. Eu gostaria de agradecer, agradecer o espaço mais uma vez. Hoje eu trouxe a Luciana, que realmente é responsável pela divisão de vigilância em saúde, e ressaltar que em caso de dúvida, procura o posto de saúde mais próximo, procura informação, vai ter vacina para a população, são 14 unidades durante a campanha, nós vamos ter os 2 sábados para que as pessoas possam se imunizar com tranquilidade. Então o nosso público-alvo é todo o nosso município, desde que dentro dos critérios de possibilidade de vacinar ou não. Mas em caso de dúvida, qualquer dúvida, só procurar um posto de vacinação e um posto de saúde, na verdade, que a pessoa vai ser esclarecida. Eu acho que o que a Andrea colocou é a coisa mais importante. A gente não precisa ter pressa, a gente tem todo esse período para fazer, tem vacina suficiente para todas as pessoas, para toda a nossa população. A gente vai continuar atendendo as pessoas que vão viajar e precisam da dose plena, como a gente comentou aqui. Então, assim, quem tem algum problema de saúde, converse com o seu médico, tire as dúvidas e procure o posto de saúde para se vacinar. Agradecendo a participação de vocês, agradecendo a sua audiência, agradecendo a toda a equipe que por trás das câmeras faz a TV Câmara possível. Lembrando que o governo está fazendo a parte dele. A responsabilidade agora está nas suas mãos. Fique na programação da TV Câmara. Acompanhe o nosso conteúdo também na internet, nas redes sociais, no Facebook e o nosso canal na YouTube, TV Câmara Cubatão. E até o próximo ponto de vista.